Olá, poeira de estrelas! Sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Aqui vai ter sempre um assunto científico de uma maneira bem descontraída, um bate-papo entre amigos aqui para a gente desvendar os mistérios da química e como é que isso vai ajudar no seu dia a dia. Comigo, o Carlos Barroca e o meu rato preferido aqui, ó, o Eduardo Correia. Fala, Edu, fala um pouco pra gente do podcast. Olá, aglomerados de átomos, viajantes do espaço-tempo, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai ter a oportunidade de debater assuntos mais variados, ligados principalmente à nossa ciência, que é a química, mas a gente vai discutir um pouco de tudo aqui e vai ter a oportunidade de saborear assuntos que vocês muitas vezes que fazem parte do seu dia a dia, mas que muitas vezes passa desapercebido. Bom, e no episódio de hoje nós vamos contar com alguns convidados, né? É a estreia do nosso podcast, mas a gente tem aí alguns convidados que vão brilhantar o nosso podcast. É o Thiago e a Carol. E aí, Thiago, fala pra gente aí, conta pra audiência aí, quem é você nesse laboratório da vida aí? Bom dia. Em primeiro lugar, meu nome é Thiago, eu sou formado em filosofia, me formei em filosofia no ano de 2011 e depois fui cursar psicologia, me formei em psicologia no ano de 2017. Com essas duas formações, né, que me trazem tantas inquietações, tantas dúvidas, eu vou aproveitar a pergunta filosófica que ele me fez. Quem sou eu no laboratório da vida, né? Que rato sou eu no laboratório da vida? Eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouco o sujeito experimental. Eu sou o rato mesmo do laboratório. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, que ele diz que nem tudo na nossa vida, nem tudo não, quase nada na nossa vida a gente tem um controle. Mas a grande inquietação é o que a gente faz com essas coisas que nos acontecem, né? Ele vai chamar isso de amor fati, amor ao fado, amor ao destino. Não que nós sejamos determinados, mas nós somos muito influenciados por coisas que nos acontecem. Então eu tento, nessa existência, ter um amor fati, um amor ao que a vida está me oferecendo, como nesse momento está me oferecendo a companhia de vocês, um bate-papo tão interessante. Isso é o amor fati, para que a nossa vida, no meio de tantas loucuras e tantos prazeres, vale a pena. Que fantástico. A gente sabe que a filosofia, a ciência mãe, né? Tantos grandes nomes da filosofia fizeram parte da vida desse planeta Terra e inspiraram os cientistas de hoje, né? Bem, também temos a convidada Carol. Carol, quem é você no laboratório da vida? Com essa voz, hein, Carol? Que delícia. Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Eu sou a Caroline, eu fiz biomedicina, então sou biomédica, tenho mestrados em bioquímica e doutorado em biotecnologia. Sou literalmente uma rata de laboratório, então me desculpem caso eu esteja tão travada assim. Não estou, de fato, no meu lugar. A gente não tá tão acostumado. Não, né? nem um pouco. Bom, acho que no laboratório da vida eu estou naquele limbo. Quando você termina o mestrado e vai iniciar o doutorado, né? Quando você começa a escrever um projeto e... Eu acho que nesse período que eu tô descobrindo o quão independente eu posso ser nas minhas escolhas, né? Então eu acho que nesse momento é isso. Eu conheci bem já a minha linha de pesquisa na vida. E agora eu preciso aprimorá-la, na verdade. Mas é isso. Sou professora também da Unip, né? Para os cursos da área da saúde. E o laboratório que eu trabalho é o Biomol PEP, né, do professor Toyama da Unesp, aqui da Baixada Santista. E lá é onde a gente desenvolve pesquisas, principalmente com camundongos. Que legal, pá. Não, e agora também a gente precisa saber, né, quem é o Edu no Laboratório da Vida, né? Fala aí, Edu, quem é você no Laboratório da Vida? Por que você é um dos ratos de laboratório? Bem, eu sou formado em Engenharia Química, me formei em 1998. E desde então fui trabalhar com instrumentação analítica, né? Fui ser engenheiro de aplicações de uma empresa que ela mudou de nome, mas é a Marte. Marte, olha, eu sou de Marte, eu não sabia. Faz parte. Faz parte. E eu trabalhei durante alguns anos nessa área de instrumentação. Em 2003 eu fui para o laboratório. Fui ser analista químico em uma empresa aqui na cidade de Santos.
e fiquei ao longo de quase 18 anos trabalhando especificamente como analista químico, como gestor de laboratório, e com isso a gente teve a oportunidade de aprender a se desenvolver dentro de um laboratório de análises químicas, que é algo que é justamente esse objetivo nosso, né? O termo rato de laboratório é um termo que a gente escolheu, né, porque justamente é um apelido que a gente dá para aquelas pessoas que são pratas da casa, que já trabalham em laboratório durante muito tempo, fora os camundongos que tem lá, né, na bancada, né? Escondido dentro Escondido, né, Barroca? E a gente fica lá só escutando barulhos diferenciados no período da noite ali, e a gente sabe que os camundonguinhos estão lá, né? Presentes junto com os ratos que estão trabalhando. E você também é professor, né? A gente deu aula junto bastante tempo, em várias escolas que a gente trabalhou junto, além de ter feito graduação junto. Nós fizemos a graduação junto, participamos de um congresso regional de estudantes de engenharia química em 1998. O Edu foi o presidente do congresso e eu fui o vice-presidente do congresso. E nesse congresso a gente fez uma amizade bem forte e depois ao longo dos anos a gente teve contato em diversos momentos da vida. Então é engraçado, né? Porque esse projeto dos laboratórios, o Ratos de Laboratório, é um projeto que parece que nasce lá em 1998, quando a gente começou o congresso. E aí depois a gente se encontrou, ele na Marte, eu como cliente, depois a gente se encontrou, eu como coordenador de curso técnico, ele como meu professor, né, na equipe. Então assim, é bem gostoso saber que a gente está nesses últimos 30 anos trabalhando com ciência, né? Fantástico. Isso realmente acaba... A educação também nos transforma. A gente está diante de aqui outros professores, né? E isso permite que a gente possa ter algo diferenciado, porque o estar dentro da sala de aula também nos motiva a nos questionar muitas coisas sobre a própria vida e ser um semeador do amor, com certeza. Eu acho importante a gente falar, até porque os nossos convidados estão aqui, né? Porque o primeiro episódio que a gente teve a ideia de fazer, o primeiro episódio do podcast, tem a ver com falar de um pouco o porquê do podcast, por que levar a ciência para as pessoas, né? A gente viveu um momento interessante que foi a pandemia e as pessoas negando em alguns momentos a ciência, né? Em como a ciência poderia ajudar no desenvolvimento humano, e a ideia veio justamente de nós estarmos na sala de aula e poder transmitir para os alunos, transmitir para a sociedade um pouco do conhecimento que a gente tem dentro dos laboratórios. E convidar vocês, a Carol e o Thiago, é justamente para a gente poder levar um pouco disso, do que a gente fala na sala de aula para toda a sociedade, seja no áudio, seja no vídeo, né? Então é importante que a gente converse sobre isso. E aí o Edu teve a ideia de falar assim, mas por que ratos de laboratório, né? Porque a gente fica imaginando, será que é ético a gente falar de rato de laboratório, né? Será que é importante a gente falar do rato de laboratório? Porque todos os testes, tudo que a Carol falou na apresentação dela, né? O Thiago também falou na parte de ética, é muito importante a gente pensar que tudo começa com uma experimentação, né? A gente experimenta no ventre da mãe, né? A gente experimenta um pouquinho, né? Dá uma choradinha para ver se ela vai dar o mamar, né? Se ela não deu o mamar, então eu choro um pouquinho mais para ver se ela vai dar. E é uma experimentação desde o começo da nossa vida. Então assim, Carol, eu queria te perguntar, até é importante aí, porque depois nós trouxemos o Thiago para falar isso pra gente, né? Mas antes disso, eu quero saber quem é você no laboratório da vida, Barroca. Eu tava falando tanto aqui, eu pensei que você não ia perguntar. Rapaz, eu sou um filho de um laboratório, porque o meu pai é químico. O meu pai é químico e eu nasci dentro de um laboratório, bem dizer. Eu lembro, meu pai trabalhava na antiga Companhia Siderúrgica Paulista, aqui na Baixada Santista, e trabalhava em laboratório. Então eu via meu pai chegando em casa com o aventalzinho branco e falava, eu acho que é isso que eu quero ser na vida. E as conversas, né? E eu nasci em 1975, por incrível que pareça, né? Não parece tanto que eu nasci em 75. Só um pouco. E em 1986 passou o cometa Halley. E o cometa Halley foi um evento importante no planeta, né? E saiu numa revista super interessante como fazer um telescópio. E aí eu fiz o tal do telescópio. E meu pai falou assim, cara, você tem jeito para ciência. E aquilo foi sempre muito incentivado dentro de casa. E hoje eu incentivo muito os nossos alunos, incentivo hoje as crianças, incentivo, às vezes, o aluno do ensino médio, né, Thiago? Eu acho importante a gente incentivar que a ciência, ela não é negativa. A ciência é o que constrói o futuro. Nós estamos aqui hoje fazendo um programa, um podcast, graças à ciência, né? Então isso é muito importante, levar ciência e falar de ciência. Então eu sou filho de um rato velho de laboratório.
Então, assim, eu já nasci entendendo que eu ia trabalhar com ciência e que eu queria trabalhar com ciência. E nos últimos 30 anos é o que eu tenho feito, trabalhar dentro de laboratórios. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em multinacionais, trabalhei numa das maiores empresas siderúrgicas do mundo, trabalhei numa das maiores fabricantes de equipamento de laboratório do mundo. Então, assim, é uma coisa bem gostosa hoje poder falar um pouco dessa experiência e compartilhar com a audiência isso. Mas, assim, é legal a gente conversar sobre os ratos de laboratório, né? Depois a gente vai falar, ao longo dos vários programas, a gente vai falar bastante das histórias, mas é importante a gente falar sobre essa história dos ratos de laboratório, porque nós somos um pouco cobaias na vida, né? E é importante a gente saber como que a gente trabalha com isso, qual é a ética de se trabalhar com uma cobaia, por que usar uma cobaia, né? E o Edu trouxe essa ideia, né? Eu até queria que você perguntasse para a Carol como é que é o trabalho da Carol, né? E a gente perguntar também pro Thiago, fazer um contraponto entre o Thiago e a Carol, se o trabalho da Carol é um trabalho importante para a nossa sociedade, a gente imagina que sim, né? E depois o Thiago falar um pouco como é que ele enxerga isso no campo filosófico, né? Porque são duas ciências, e aí eu gosto de falar muito com o Edu nas nossas conversas, a gente conversa muito sobre isso. Existe uma mania de separar exatas e humanas, quando na realidade as duas fazem parte do mesmo contexto, é ciência. Então a gente não tem que ficar separando, né? Exatas, humanas, não, estamos todos juntos por um bem maior que é o crescimento da sociedade. Mas, Carol, como é que é desenvolvido o teu trabalho com os ratos de laboratório? Bom, os ratos de laboratório, eles vêm para que a gente consiga entender o metabolismo, né? Então, na verdade, eu não posso iniciar um teste com camundongo, ou com rato, ou qualquer que seja o animal, sem que eu tenha feito testes in vitro antes, né? Então, que a gente fala teste em tubo de ensaio, né? Então, a gente primeiro testa in vitro para ter certeza de que aquela molécula é segura, ou para entender melhor como aquela molécula vai agir de forma separada, né? Então, a gente está falando de uma única molécula. Aí, quando você pega esse medicamento ou um composto natural, que seja um flavonoide, enfim, né? Que às vezes a gente acha que chá é bom, nem todo chá é bom. Tem muito composto natural complicado. E aí, quando você estuda essa molécula isolada, você tem muitas vezes uma resposta. E aí você olha e fala, meu Deus, encontrei uma cura, um medicamento, ó. E aí você pega essa molécula isolada e coloca no meio de um organismo, né? Dentro de um camundongo. Como que o corpo dele vai agir, né? Então a gente mimetiza o que poderia vir a acontecer com o ser humano. Eu falo para os meus alunos sempre que não existem medicamentos que não foram testados em animais. É impossível. Né? Até porque não ia dar certo a gente testar primeiro no ser humano, né, Carol? Não ia ser uma coisa boa a gente testar no ser humano para depois ver se isso funcionou. Quem tentou fazer isso está legado a escória da história, né? Exatamente. Na verdade, não tem como. Mas nós sempre... O camundongo, ele é sempre parte... No meu laboratório, né, onde eu trabalho, é sempre parte final. Então, só depois que nós passamos por uma série de testes... uma série de testes in vitro, uma série de testes em equipamentos, é que a gente chega no camundongo. É sempre a última fase, porque a gente tem que lembrar que é um organismo vivo. A gente não pode simplesmente testar qualquer coisa nele, né? São muitas mortes, né? A gente tem que pensar que são muitas mortes, então sempre que você vai testar em camundongo, você tem que ter muita certeza do que você está testando. Então, Carol, pelo que você está falando pra gente, tem uma coisa interessante aí, porque antes de chegar no camundongo, antes de chegar realmente lá no nosso ratinho de laboratório, tem todo um processo. Sim. E esse processo envolve uma ética, ele não chega lá de bobeira, né? Não, de forma alguma. Você escreve, tudo começa com a escrita de um projeto, né? Onde você tem um objetivo, seja a procura de um novo anti-inflamatório, melhoramento de uma vacina, melhoramento de um desenho molecular de uma droga que já exista. Você tem, então, um objetivo. Esse objetivo, ele já existe. Você coloca no papel. E aí, depois que você escreveu esse projeto,
é que você vai submetê-lo ao comitê de ética, né? E aí o comitê de ética, ele vai te questionar de várias maneiras. Tem como você fazer testes sem animais de laboratório? Existem outras opções? Ou essa é a única opção viável? Então você primeiro tem todo um processo. Então a gente tem um comitê de ética. Eu acho que aí entra o nosso amigo Thiago para explicar um pouquinho pra gente. Thiago, explica um pouco esse negócio de ética, né? Porque você sabe que lá no Conselho Regional de Química, a qual nós fazemos parte, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, cada profissão tem lá um código de ética. Que você leu o dos químicos? Sim. Não, mas na verdade... Leu. Não, na verdade... A gente recebe. Eu só li a primeira linha. Não, a gente recebe o código de ética, a gente faz um juramento quando a gente faz a graduação, assim como os médicos, os químicos, os biólogos, né? Até todos na psicologia também. A gente faz. Então, assim, Thiago, fala um pouco pra gente como é que você enxerga a ética, né? Porque a gente tá falando pra nós é muito comum, pra mim, pra Carol, pro Edu, é uma coisa muito comum trabalhar com uma cobaia, fazer um experimento, pra gente é comum. Mas como é que você que tá numa área, vamos dizer assim, uma carreira mais filosófica, uma carreira que a experimentação é um pouco diferente, como é que você enxerga essa ética do nosso trabalho com cobaia? E até é importante, né, saber, à luz da filosofia, a definição de ética, porque tudo nós precisamos de uma definição, né? E tudo e qualquer ciência você precisa definir os termos para a gente poder. Eu acho que é importante a gente saber, à luz da filosofia, o que significa ética. Antes disso, vocês estavam comentando sobre a relação entre a filosofia e a química e as outras ciências. Eu queria só comentar sobre isso rapidinho. Claro! Porque essa separação entre a filosofia e o que nós vamos chamar de ciência, durante muito tempo não existiu, né? Exatamente. Se a gente parar para pensar aí no berço da nossa civilização ocidental, que é a Grécia, as questões que hoje nós vamos chamar de questões científicas, a princípio elas eram tratadas por pessoas que eram filósofos, né? Então, por exemplo, a ideia de átomo, ela foi criada por um pré-socrático. O objetivo dele era refletir sobre qual é o elemento que origina o universo. E aí ele vai supor que esse elemento ele precisa ser uma partícula indivisível e tal. E é claro que essa ideia foi reelaborada aí ao longo dos séculos, mas foi Demócrito que começou a pensar isso, que era um filósofo pré-socrático, né? Perfeito. Os primeiros filósofos eram também matemáticos, como Pitágoras, que também era um pré-socrático, queria refletir sobre a origem do universo e tal. É no período moderno que vai acontecer a separação entre a filosofia e o que nós vamos chamar de ciência moderna, né? Tem um grande interesse, né, Thiago? Se você for parar para pensar, tem um grande interesse nessa história em separar. Porque quando você traz a Grécia, quando você traz Sócrates, Platão, aí você traz Aristóteles, e aí depois a gente cai em Alexandre, né? Então tem um interesse em separar isso, é óbvio, né? O conhecimento é uma coisa que domina o mundo, né? Sim, mas ao mesmo tempo, no momento que houve essa separação, num primeiro momento isso foi visto com bons olhos pelos filósofos da época. Francis Bacon, por exemplo, ele entendia que aquilo que a ciência estava se propondo fazer, e é uma coisa que a filosofia não se propõe a fazer, que é trabalhar basicamente a partir do empírico, né? Perfeito. A partir dos experimentos, isso não tira em nada a função e a importância da filosofia. Há questões que são puramente filosóficas. Nós temos uma preocupação ontológica, isso quer dizer, a gente tem uma preocupação em refletir sobre a essência das coisas. Isso é uma preocupação filosófica importantíssima, refletir sobre a nossa existência. A ciência, ela já é mais empírica e pragmática, né? Se pauta em experimento e quer trazer benefícios para a humanidade, soluções. Filosofia, eu costumo dizer que ela é mais contemplativa. A gente busca o conhecimento pelo simples fato de que a gente ama conhecer, mesmo que isso não traga nenhum tipo de produção, nenhum tipo de produto, né, de tecnologia e tal. A gente conhece por conhecer. Daí até a palavra filosofia, o amor pela sabedoria, é a busca pela sabedoria. E é isso. Aí pensando sobre a questão da ética, né, que foi a pergunta especificamente que você me fez, a gente precisa primeiro diferenciar dois termos. A moral da ética. Porque a moral tem a ver com costumes. A moral se refere àquilo que por uma determinada sociedade, num dado contexto, é prescrito como certo e errado. Então, o que a gente talvez chame de código de ética, eu entendo que talvez seja mais um código moral, né? Um certo conjunto de costumes que vai prescrever, que vai determinar. Isso pode, isso não pode, né? Vai fazer a tabelinha do certo e do errado. Isso é moral. Isso vai mudando, né? Com o passar da sociedade. Vai mudando, porque isso tem a ver com o contexto, né? Sociocultural. Se você pensar nas pequenas sociedades do passado, lá nos sapiens, que se reuniam em
pequenos grupos, em que você tinha o xamã tomando conta e ele era o detentor da moral. Ele falava o que eu posso fazer ou não, é isso, né? Exato, e hoje a gente pode dizer que é o Estado que estabelece isso, né? Nas sociedades modernas, o Estado teria esse papel de estabelecer os códigos morais. Mas uma coisa que a gente precisa pensar, e aí eu vou entrar um pouquinho na área de vocês, que apesar da gente estar historicamente ter provocado uma separação, a gente está muito ligado. Sim. Na Perfeito, filosofia tem um campo da filosofia que nós chamamos de epistemologia. É a área da filosofia em que a gente reflete sobre a ciência. A filosofia cria um vínculo aí com a ciência e a gente tem nomes importantíssimos como Karl Popper, Thomas Samuel Kuhn, a gente reflete sobre a ciência. Agora, entrando um pouquinho na área de vocês, eu diria, aí já é um olhar meu, que a moral está muito ligada ao senso comum. O conhecimento do senso comum tem a sua importância. Mas o senso comum ele não é pautado numa reflexão. A gente faz porque é assim há muito tempo. A gente cumpre porque está estabelecido. Eu me lembro daquele experimento com macacos, 5 macacos dentro de uma jaula, né, uma escada, um cacho de bananas lá em cima, e aí quando um macaco subia para pegar uma banana, os outros tomavam um banho de água fria. E aí isso ia acontecendo durante um tempo, até que os macacos associavam aquele ato de subir para pegar a banana com aquela coisa indesejável do banho de água fria. E aí o macaco que tentasse subir para pegar a banana era espancado pelos outros. Mesmo que todos tivessem sido trocados e não soubessem da história inicial. Isso, a segunda etapa. Aí num dado momento você tira coloca um macaco novo que não tinha passado pelas experiências. Quando esse entra, a conduta dele vai ser tentar pegar as bananas. Ele é espancado pelos outros. Não até sabe que por que tá apanhando. todos. E aí num dado momento todos os macacos estão batendo e estão apanhando sem saber por que estão fazendo isso. Incrível. Eu vou fazer uma relação com a questão da moral. Porque a moral ela pode cair no moralismo, né? A gente está em nome de determinadas regras e de determinados costumes, batendo e apanhando sem saber por que a gente está fazendo isso. A ética, ela já é racional, ela é fruto de uma reflexão sistemática. A ética, ela é filosófica. Porque na ética, a gente não simplesmente cumpre um código de prescrição, mas a gente pensa num critério por meio do qual a gente vai definir o que é melhor para a nossa convivência enquanto seres humanos. Eu vou pegar uma diferença prática para a gente não ficar só divagando, né? A escravidão durante muito tempo foi moralmente correta. Sim. Ela estava dentro dos costumes, era considerada aceitável. O antissemitismo em vários contextos, e especialmente no contexto nazista, era considerado correto, né? Então, assim, Hitler foi um monstro, mas a população delatava, né? Onde tinha judeu, enfim. Sim. A partir da população comprar... Nós podemos dizer que práticas absurdas como a escravidão e como o nazismo, em dados contextos, foram consideradas corretas, morais. Mas não éticas. E quando né? você fala isso, Thiago, a gente tá falando do mundo macro, mas no mundo da Carol, no meu mundo, no mundo do Edu, nesse mundo micro de um laboratório, o conceito é exatamente esse que você está falando. Muitas vezes a gente chega num laboratório para ajudar um cliente, ajudar um parceiro, e ele está fazendo uma coisa que se fazia há 50, 60 anos atrás. E aí você tenta trazer o conceito novo, trazer para ele uma nova tecnologia, uma nova ideia, e ele fala, não, mas isso é feito há 60. Exatamente. Isso é feito assim. Isso é feito assim. É dessa forma que a gente consegue fazer. E aí a gente começa a conversar, né? Eu e o Edu, a gente conversa muito sobre isso. Pô, mas existe já essa tecnologia? Alguém já fez uma experimentação? Alguém já partiu de uma cobaia? Alguém já partiu de um experimento? E chegou nessa conclusão. Por que você está ainda 50 anos atrás? Porque sempre foi feito assim. Exato. Talvez se a gente pudesse perguntar para aqueles macacos por que eles estavam batendo e apanhando, se eles pudessem nos responder, é porque sempre as coisas foram assim por aqui, né? Pensando especificamente na área de vocês, tem um campo da ética que vai refletir sobre essa nossa relação com a vida, né? Que é a bioética. Isso. Né? Que aí a gente vai pensar especificamente sobre o nosso comportamento, não voltado somente a benefício, porque a ética é a reflexão sobre o critério que gera o bem comum. Sim. Mas quando a gente vai pensar na bioética, a gente vai entender que esse bem comum, as outras espécies não podem estar excluídas disso. Sem dúvida. Porque a gente pode cair num risco que o filósofo australiano, que ainda está vivo, Peter Singer, diz, que é o do especismo, né? A gente coloca a nossa espécie acima das outras e tudo Sim. pode ser feito. Quando a gente vai refletir sobre bioética, a gente, de uma maneira mais racional e sistemática, a gente entende coisas que são necessárias para o desenvolvimento da ciência, e outras que talvez poderiam ser repensadas. Eu estou falando muito, eu vou só dar um exemplo, mas na psicologia, durante muito tempo, se fazia teste com ratos também,
para fazer aquele experimento do Skinner, né? Sim, que era do condicionamento. Condicionamento dos labirintos. Né? E assim, as condições em que esses ratos ficavam era ali naquela gaiolinha minúscula, com privação de alimento, porque para funcionar a questão da gratificação ele tem que estar com fome, aí ele vai buscar até chegar a questão de apertar a alavanca para receber a comida, né? Enfim, isso foi importante no momento para Skinner teorizar o que ele teorizou. Mas fazia sentido continuar repetindo isso nas universidades? Eticamente falando, era um conhecimento já produzido. E isso é interessante que você está falando, Thiago, porque quando a Carol falou, eu percebi exatamente essa preocupação no começo da fala dela. Não sei se eu percebi isso, Carol, mas você no começo teve uma grande preocupação em falar de usar as cobaias para não usar a cobaia como o Skinner usou. Sim. A gente só vai entrar para usar as cobaias em projetos a partir do momento... primeiro você tem uma leitura, né, do que já foi feito. Você não vai reproduzir algo que já está publicado, massificado, conhecido, produzido. Para que você vai ficar patinando nisso, né? Então você observa os resultados que já existem e você tenta partir dali, para que você não fique realmente patinando. Então você pega um artigo, você faz... Na hora de escrever um projeto de pesquisa, a gente tem que fazer toda uma revisão bibliográfica, né? Toda uma revisão da literatura em plataformas como NCBI, PubMed, Google Acadêmico, enfim. A gente faz um levantamento de tudo que existe sobre aquele assunto antes de realmente produzir o projeto, porque você vai olhar o que não foi respondido ainda para conseguir responder. E para você conseguir responder isso, você tem que partir de algum lugar, né? E o animal, para ser usado, ele vai ser a nossa última opção. E o comitê de ética, ele vai questionar. Mas você tem outra maneira de experimentar isso? Agora, interessante, Carol, Edu, Carol, Thiago. Eu, quando estudei, eu já nasci pensando em ser cientista. Eu lembro que no ensino médio eu sabia que eu ia ser cientista. Eu decidi com 13 anos. É exatamente isso. Eu lembro de ter 10, 12 anos e saber, eu vou trabalhar com ciência. Para mim era muito claro isso. Mas é uma coisa que eu queria que o Thiago explorasse, que eu vi que o Thiago tem essa preocupação. Nós não fomos preparados para isso no conceito ético. Se você for parar para pensar, nós no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental hoje, e eu tô falando de dois caras aqui que deram aula para ensino médio e ensino fundamental, eu e o Edu tivemos a experiência de dar aula para crianças. Só que a gente não foi preparado no campo filosófico, e aí a importância do Thiago aqui, e eu até queria que a Carol, antes do Thiago falasse, lembrasse disso quando ela estava no ensino médio. Eu não lembro de ser preparado para essa pergunta. Eu fui preparado para fazer ciência. Então, se eu tenho um rato à minha disposição, se eu tenho uma cobaia à minha disposição, se eu tenho um experimento, eu posso testar. Na verdade, a gente recebe esse conhecimento de bioética a partir do professor de química, a partir de biologia, a partir de física, muitas vezes a filosofia, que agora estão nas escolas, né? Eu fiz o meu ensino médio... Eu me formei no ensino médio em 2003. É uma jovem menina. Eu sou uma garota. Eu sou jovem há mais tempo que os jovens atuais. Só isso. Mas eu tive uma formação de ensino médio muito boa. Né? Eu estudei num colégio semi-integral, de sistema didático que prepara a gente para todos os vestibulares, enfim. Então eu já tinha filosofia, sociologia e então, tudo agora mais. Você colocou uma coisa importante. Você está numa geração em que a filosofia já está na escola. Exatamente. A minha geração não teve filosofia na escola. E assim, muita gente chega na faculdade, agora eu como professora universitária, e vai ter contato com a bioética pela primeira vez na faculdade. Então, nós temos uma professora incrível na área da bioética, que é autora de vários livros, a Marlene Boccato, que é professora de bioética dentro da Unip, né? E é ela que traz a luz desse conhecimento para os alunos da área das saúdes e ciências.
Porque muita gente chega na faculdade sem estar estudando há 10, 15 anos. Tem gente entrando agora. Então, que não tem esse contato. E muitos alunos que vieram de escolas públicas que também vieram defasados nesse contexto. Mas é interessante isso que você está falando, porque o aluno chega na graduação, e eu lembro quando eu fui para a graduação, quando eu até conheci o Edu, você chega cheio de verdades, cheios de coisas. De certezas. De certezas. Você acabou de sair da adolescência, entrando naquela fase adulta, mas aonde eu quero chegar, por isso que eu te provoquei com isso, que eu queria provocar, na realidade, é o Thiago. Na formação de uma criança, na formação de um jovem, né, como nós fomos jovens pensando em ciência, né? Eu, você, o Edu, a gente pensou em ser cientista. Então a gente estava lá louco para chegar na graduação e fazer ciência. O Bikman tem muito a ver com isso, né? Verdade. Eu, por exemplo, fui muito influenciada por ele, né? Desde criança, sempre assistindo Bikman, né? Sim, isso influenciava bastante. Muito. Agora, igual na nossa época, justamente, né? A minha primeira experiência com ciência e com essa área científica foi o seriado Cosmo, de Carl Sagan. Nossa, maravilhoso. Né, que passava na TV Globo aos sábados de manhã. Ele foi gravado no final da metade do século, da década de 70 e início da década de 80. E os adolescentes, aquelas crianças e adolescentes acompanhavam, né? E é justamente isso que eu e o Barroca, que somos um pouquinho mais velho de casa, né, de experiência nesse planeta, a gente estudou numa época onde nós estávamos saindo do regime militar. Nossa. Nós tínhamos educação moral e cívica. Não era colocado pra gente um pensamento filosófico. Crítico, não. Na realidade era educação para o trabalho, né? Para o trabalho, educação para o trabalho. OSPB, Organização Social... Vamos produzir, vamos trabalhar. Problemas brasileiros, uma coisa assim. E a gente faz parte de uma geração que nós não tivemos esse conhecimento adquirido. Né? Só um detalhe, eu acho importante falar para a audiência. O Carl Sagan tem um livro que é muito atual. Ele publicou nos anos 80, mas é muito atual. É O Mundo Assombrado pelos Demônios. Vale a pena muito todos lerem esse livro. Mas fechando com o que você está falando aí. Thiago, fala um pouquinho pra gente como é que a gente prepara o aluno de hoje. Né? Porque você está vendo, a Carol formou ali em 2002, 2003. Eu formei no ensino fundamental e médio. No médio eu formei em 1992. Nós estamos falando de muito tempo. No médio eu me formei em 1991. Então, tá vendo? Estamos falando de século passado. Né? Mas eu acho importante você, Thiago, falar como é que a gente está preparando o jovem hoje, porque esse jovem hoje no ensino médio, que está estudando com você filosofia, ele vai chegar num laboratório para mim, para o Edu, para a Carol, sendo o nosso estagiário, sendo um novo colaborador. O IC, né? Exatamente. Sendo IC, é isso aí. Ele vai chegar pra gente lá. Como é que ele está sendo trabalhado com ele a ética? Como é que está sendo trabalhado com ele esse princípio filosófico entre ciência, né, e filosofia? Primeira coisa, eu acho que antes de qualquer componente curricular, a gente não pode reproduzir um modelo de escola que existe há muito tempo. Exatamente. Que é só, e acho que você teve uma fala importantíssima, de preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Isso é algo importante, mas não é a única função social da escola, né? Não é função fim da escola. Não é função fim da escola. A gente está preparando sujeitos pensantes que possam percorrer pela sua existência da maneira mais criativa possível, né? Senão a escola ainda fica naquele modelo que o Foucault analisou, preparando uma massa de pessoas dóceis, obedientes e úteis para a sociedade, e não seres de fato pensantes. Aquela ideia do ratio studiorum lá dos jesuítas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante de mudanças que aconteceram aí na nossa sociedade em termos de ensino foi que os diferentes campos de conhecimento conseguiram ganhar espaço na escola, né? Dentre eles a filosofia. E assim, em dados momentos a história tem um pouquinho essa coisa pendular. A gente consegue algumas conquistas, mas em dados momentos a gente tem retrações, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para não perder esses espaços que foram criados na escola para formar um sujeito mais integral. Atualmente nas escolas que eu trabalho em duas redes, né? Eu trabalho na rede privada, eu sou professor de ensino médio, trabalho na rede privada e trabalho na rede pública, na rede estadual de São Paulo.
A filosofia tem espaço ainda nessas duas redes. Na escola privada, ela é muito valorizada. Para vocês terem ideia, no primeiro ano do ensino médio, contando aulas de itinerário formativo e de formação geral básica, eu chego a dar para um grupo de aluno 4 aulas por semana. Isso é uma conquista de espaço significativa. Né? Visto que a filosofia tinha 1, 2 aulas por semana no máximo. Exatamente. Eu não tive nenhuma, Carol. Se você for parar pra pensar, a minha geração não teve aula. Esse é um grande... Eu dou aula Eu fui convidada a dar aula de químicas numa escola de ensino médio esse ano, no ano passado, na verdade. E desde então eu tô dando aula nessa escola na Praia Grande, chama Colégio Universo. E lá eles têm filosofia, tem química, itinerários, e tem também planejamento de vida, enfim. Planejamento de vida com filosofia é algo que eu não tive. Perfeito. E é incrível ver essas duas áreas se casando, porque o meu planejamento era ser cientista, enfim. Sim. Entendeu? Esse era o meu plano. E agora eles conseguem planejar todo um caminho a percorrer. Isso é incrível com a filosofia. Se você pensar que a ciência, a gente está falando de matemática, química, física, se a gente conseguir colocar no aluno atual, na criança atual, no jovem atual, que tudo isso que ele está fazendo envolve um conceito filosófico, ele nasce na filosofia. E aí entra o que o Thiago falou lá no começo. Por que a gente separou isso, se é tão bonito desde o começo? Estar junto, né? Sim. E esse projeto de vida... Eu tenho um filho de 15 anos hoje que está tendo uma matéria chamada Projeto de Vida. Eles têm agora no ensino médio. Tem sim. Mas associado à filosofia. É muito legal. Muito importante. Nas escolas que eu trabalho são componentes diferentes, né? Então, na escola privada, eu sou professor de filosofia, quem é a professora de projeto de vida é a psicóloga da escola. Obviamente, existe uma relação curricular entre esses dois componentes. Só que o que eu acho ainda mais significativo, é claro que a filosofia ganhou espaço, isso tem uma importância, porque, por exemplo, ética faz parte do currículo de filosofia, mas eu acho que para a gente desenvolver pessoas mais éticas, além de qualquer componente curricular, o que a gente precisa nas escolas, na educação dos nossos adolescentes, das nossas crianças, é desenvolver as tão faladas hoje em dia competências socioemocionais. A escola durante muito tempo olhou só para o cognitivo. O problema de formar pessoas só cognitivamente é que eu formo pessoas geniais, mas sem nenhuma preparação para lidar com as suas frustrações, para conviver em sociedade, para ter assertividade, né, para controlar os seus impulsos em prol de uma sociedade mais harmônica. E essas competências socioemocionais, a ideia, né, é que ela seja prioritariamente trabalhada no componente de projeto de vida, mas que todos os professores de todas as ciências e da filosofia, trabalhando seus conteúdos específicos, desenvolvam competências socioemocionais nos alunos. Até porque tem os múltiplos conhecimentos, né? Então, não é porque você não é bom em química que você não é bom em nada. E a gente tem que levar isso em consideração, principalmente para adolescentes, que é tudo muito 8 ou 80, né? Eu vou muito mal em química, eu sou muito burro. Não! De repente você é excelente em português, né? E essas competências, elas devem ser trabalhadas isso, dessa Carol, maneira. porque eu observo muito no universo que eu trabalho, que são os laboratórios dentro desse universo, eu percebo pessoas falando essa frase: eu não sou bom em titulação, eu sou bom em fazer o ensaio com tal coisa. Mas eu percebo que ela mesmo se restringe a uma limitação que não existe. Ela cria um bloqueio, né? Na verdade, o que a gente pode fazer na nossa área de laboratório... Então, o meu laboratório ele tem várias linhas de pesquisa. Tem educação, onde a gente desenvolve metodologias para melhora do ensino médio e o ensino superior em química e bioquímica e biologia, enfim. Tem uma outra linha de pesquisa que é de bioinformática, né, onde você tem... Eles pegam o que a gente faz in vitro e colocam isso em softwares, e aí a gente consegue fazer simulações, enxergar, né, aquelas moléculas lindas. E tem a parte da farmacologia, da parte de bancada. Então, na verdade, não é que você não é bom, é que você
se identifica mais com determinada área. Então, eu, por exemplo, me identifico muito mais com a parte da farmacologia e da bancada. Eu não me identifico com a parte da bioinformática, mas isso não quer dizer que eu não vá auxiliar quem é da bioinformática e quem é da bioinformática não vai me auxiliar. E a gente tem uma capacidade isso. adaptativa muito grande, né? Tem. Eu acho que o ser humano ele tá aí para provar, quando você olha a história da humanidade. Olha a pandemia. Nós nos adaptamos muito bem a tudo. Sim. Só que aí entra o que o Thiago tá falando, né? A gente se adapta, mas nem sempre a gente trata essa adaptação, né? A gente trata a psique dessa adaptação, né? A gente acaba ficando doente depois, né? Eu não sei se é isso que você quis dizer, Thiago. De que maneira de fato ocorre essa adaptação, né? Tem um mito da cama de Procusto, que Procusto deformava as pessoas para caberem naquela cama, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas o meu medo é que às vezes a nossa adaptação seja entrando na cama de Procusto, né? Eu preciso cortar pedaços meus ou esticar algumas coisas em mim para caber em certas situações. Trabalhar as competências socioemocionais é para ensinar as pessoas a se adaptarem de uma maneira mais saudável, né? E sabendo seus limites, de fato. Olha, nisso daqui ninguém vai mexer. Né? Conseguir escolher o que quer. Exato. Né? E ter a sua identidade, na verdade. Tem que saber que você não... Por exemplo, você não é muito bom em história, mas você é incrível em física. Então, assume isso, estuda mais história, mas vai para uma área que você se sinta mais confortável. E se vocês pararem para pensar, eu acho que o ambiente escolar, ele é importante, porque se falou durante a pandemia muito em homeschooling, falou-se muito nas novas tecnologias, mas o ambiente escolar, ele é muito importante para isso. Não se substitui. Eu estava no congresso de bioquímica, agora foi em setembro, em Águas de Lindóia, né? Do congresso da Sociedade de Bioquímica e Biofísica. E os professores da USP, Unifesp, Unesp, enfim, que são professores tanto da universidade quanto de escolas, estavam discutindo sobre as suas experiências durante a pandemia. E todos chegaram à conclusão, depois de toda a conversa que tiveram durante o congresso, eu fiquei felicíssima em poder assistir isso, de que nada vai substituir a sala de aula. Não Sim, tem porque como. o conteúdo, Carol, Thiago, Edu, né? O conteúdo é uma coisa que está disponível hoje. Sim. Né? Nós não estamos mais... Não somos os donos desse conteúdo. Não somos mais. A gente não é mais o proprietário. É verdade. Mas uma coisa que é muito importante é o convívio. Sim. Que eu acho que é isso que o Thiago colocou muito bem. Se a gente não tratar que não é só o conteúdo, é também a relação humana e como trabalhar essa relação humana e principalmente a frustração. A nossa profissão é cheia de frustrações. O tempo inteiro. A gente brinca dos ratos de laboratório, mas é o que você falou, eu tenho uma cobaia que eu tratei e eu estou esperançoso, né? Eu tenho a esperança, e a palavra esperança ela é interessante, né? Eu tenho a esperança que esse remédio, que esse fármaco, que isso vá funcionar, e a cobaia morre. É muito triste. Essa questão da inteligência emocional, ela é extremamente importante, né? Porque realmente, principalmente nesse período de pandemia, né, onde eu dei aula utilizando uma plataforma e os relatos dos alunos depois disso ter passado, né, foi algo impressionante. Porque muitos alunos, principalmente, olha que coisa interessante, eu dava aula para a escola privada e pessoas que tinham uma condição socioeconômica muito diferenciada. E durante o período da pandemia, o relato desses alunos que chamavam a gente pelo WhatsApp ou por uma rede social para falar sobre a sua relação com a família. Pessoas que tinham condição maravilhosa, só que o aluno, aquele jovem, se sentia totalmente sozinho. Por isso que é muito importante esse assunto que o Thiago colocou, porque a escola é muito mais, e sempre foi muito mais do que conteúdo. A escola não é conteúdo só. Os pais precisam ser reeducados, vamos dizer assim, né? Nós pais, eu falo por mim porque eu tenho 2. A gente precisa pensar que a escola não é só conteúdo, química, física, biologia. A escola também é convivência. Sim, e a gente depende muito dos pais, né? Porque quando a gente percebe que essas crianças estão com algum problema, a gente precisa do apoio desses pais. Então, escola e família devem andar juntas. Perfeito, e aí você fez um link lindo para eu perguntar pro Thiago, como é que os pais veem essa tua fala, e essa fala que a Carol acabou de falar, como é que os pais, porque nós temos uma relação aí, Carol, de pais com 50 anos, sim,
que não tiveram filosofia, e estão chegando lá e encontrando o Thiago falando, olha, existe muito mais do que química. Exatamente. Né? Eu fico imaginando o meu pai, vendo eu ter uma conversa com o Thiago com 12, 13 anos, né? É desesperador pra ele. E eu deixando de estudar PVNRT, Clapeyron, para estudar, né? Filosofia. Como é que os pais veem isso com você, Thiago? Eu acho, aí por influência da psicologia, que a gente precisa também desenvolver um cuidado com esses pais, né? A gente tem uma tendência de culpar pela ausência ou pela postura que tem, enfim. Mas muitas vezes a gente não entende que para estreitar essa relação, a gente precisa cuidar um pouco disso também. Sim. Então, quando chega um pai me questionando... A gente vive num período muito estranho mesmo, de negacionismo, né? E de coisas que não são ensinadas na escola, que a escola não faz. As pessoas têm defendido coisas que existem na escola e que essas coisas não existem, enfim. Eu olho a cara da Carol, quando fala em negacionismo, eu vejo a Carol, eu olho porque eu passei esses 3 anos, Muito olho pra Carol, difícil, olho né? pro Edu e falo assim, negacionismo é uma palavra triste. Ser tirada do Triste, mas aí quando as pessoas chegam, o que eu preciso entender é que eu tenho ali uma oportunidade privilegiada de conseguir, talvez, plantar uma sementinha naquela família, né? Para que aquele Sim. pai entre nessa parceria. Quando ele chega me questionando sobre alguma coisa que não é científica, eu sou professor de filosofia e de sociologia, e já chegou pai com livro didático falando, por que isso daqui tem no livro? Vocês estão ensinando coisa X aqui na escola? Vocês estão transformando meus filhos em comunistas? Exato, O isso, tempo pois todo. ou estão ensinando ideologia de gênero e tal. Jesus. Aí eu me dou o trabalho de parar para explicar pro pai que não tem a ver com aquele senso comum das coisas que ele escuta, né? Explico qual é a relação daquilo com a ciência sociológica, enfim. Eu acho que a gente precisa entender que para existir essa parceria da família e da escola, muitas vezes a gente também tem que se desarmar, sabendo Sim. que às vezes eles já chegam armados, né, para questionar a gente de alguma coisa, mas a gente se desarma para a gente estreitar aquela relação. Porque eu acho que quando existe uma compreensão, a gente consegue uma comunicação de fato, a gente consegue uma construção ali da... O embate nunca é a melhor opção, né? E aí a gente sempre precisa mostrar pro pai o porquê aquele aluno tá aprendendo aquilo. Isso. O porquê está sendo exposto daquela maneira. Nossa, Carol, você E é lembrou muito da frase difícil. do Isaac Asimov, né? A violência é o último recurso do incompetente, né? Exatamente. E a gente tá vivendo muito esse período, né? Sim, Infelizmente. Mas eu percebi, Thiago, que você fez um exemplo, e aí você colocou um exemplo que tem tudo a ver com o laboratório. Você acaba tendo um laboratório na vida real. Por isso que a gente colocou Sim. essa frase, quem é você no laboratório da vida, porque a Carol tem uma experiência de dentro do laboratório, eu tenho uma experiência de um laboratório, mas são coisas fechadas a 4 paredes ali, né? É um quadradinho branco. É um quadradinho branco, perfeito. E que tem uma capela, e que tem uma vidraria, e que tem um ratinho escondido lá embaixo que a gente tenta achar ele. Mas no final das contas, o laboratório que o Thiago vive É muito maior. é muito maior. E aí ele não tem rato. Né? Ele não tem um ratinho, ele tem um ser humano. Né, que tem cheio de problemas, tá cheio de situações dentro da família, né? E o mais interessante, né, mostrar o jovem, né? Eu tava escutando, por sinal, vindo pra cá, eu tava escutando o Rafael Portugal, que é um cara que eu acho sensacional, né? Eu adoro também. E ele tava falando justamente na época da escola dele que ele não era um bom aluno. Ele não era um bom aluno. E, por sua vez, ele precisava... ele era um cara engraçado desde sempre e foi por conta dessa associação, de toda essa maneira de ser dele, que ele mesmo não tirando boas notas ou não sendo bom em química, física, matemática, nas ciências humanas, mas ele se destacava por ser um ser humano incrível e que hoje ele está aí fazendo sucesso, né? Eu acho que é descobrir esses talentos humanos. As pessoas todas são talentosas e muitas vezes a gente fazer com que o jovem se coloque na sua posição do mundo que ele vive, no laboratório da vida, eu acho que é a melhor parte, na verdade. E aí, olha, parece que passou muito rápido, né? É verdade, né? A gente falou 50 minutos, quase 1 hora, e não posso deixar de falar aqui agora dos nossos apoiadores. Opa, né? Com certeza. A gente tem a Secom, que é quem está
todo o nosso planejamento, tudo isso que está acontecendo aqui, né? A Secom que faz todo o nosso planejamento, que faz toda essa nossa estrutura, né? Trabalha com marketing digital, todo o nosso apoio, todas as redes sociais é mantida por uma empresa que para nós é fantástica, né? E pra gente tem que agradecer muito o Ricardo, a Ana por acreditarem, né, nesse projeto do podcast, porque isso faz parte do nosso da nossa vida, né? Isso é um projeto de vida que a gente está levando aquilo que a gente aprendeu. Sim, fazer ciência não é fácil, e divulgar ciência não é fácil, né? Divulgar ciência nesse período, né? Isso é bem difícil. Nós temos a Secom, nós temos a Quintec, que é a Soluções Analíticas, é a empresa que faz toda a parte de espectrometria óptica, né? Ela faz todo o suporte de espectrometria óptica no Brasil e até fora do Brasil, né? Nós temos clientes no Paraguai, no Uruguai, então também é um apoiador importante. E nós temos o Training Lab. O Training Lab está dentro do site lá do Ratos de Laboratório, porque aí Carol, Thiago, né? Todo mundo sabe que não adianta a gente sai da graduação, a gente sai da cátedra e a gente precisa continuar sempre estudando. Na ciência não tem como você acabar a graduação sem continuar estudando. É impossível. Em qualquer área do conhecimento, você precisa continuar, né? E aí para continuar estudando o técnico em química, o químico, o biólogo, o professor, o farmacêutico, todas as profissões, o advogado, a gente precisa continuar buscando conhecimento, né? Os conhecimentos eles vão se atualizando. E para isso lá dentro do site do ratosdelaboratorio.com.br a gente tem o Training Lab. E o que é o Training Lab? Aí para a área de ciência, aí Thiago, eu vou ficar devendo a parte de filosofia, você vai ajudar a gente no momento certo sobre isso. Então a gente tem lá no Training Lab, a gente tem, a partir de 2023, estarão os cursos para técnicos em química, para técnicas em química, o que eu quero dizer? Dentro do laboratório, né? Você fazer uma revisão de como fazer uma titulação, de como trabalhar com cálculo, de como fazer um cálculo de incerteza. Instrumentação analítica. Então lá no Training Lab... Técnicas analíticas. Nós vamos ter vários cursos, pequenos cursos de curta duração, cursos de longa duração, justamente para manter esses profissionais da área química atualizados. Esses cursos são presenciais? Nós vamos ter dois modelos. Nós temos cursos presenciais e os cursos online, né? Mas aí tem um lugar ou vocês vão até o laboratório dar esses treinamentos? São 3 modelos. Nós temos um modelo em que nós vamos ao laboratório dar o treinamento, né? Nós temos uma sala hoje numa escola que é parceira nossa aqui em Santos, que a escola vai fornecer para a gente o espaço, então os alunos podem ir até, as pessoas que se inscreverem podem ir até a escola a partir de 2023 ou ainda os modelos online. Que é justamente o diferencial, porque hoje o profissional da química que quer se especializar ou se qualificar para uma outra área, ele, primeiro, são cursos que têm um valor elevado extremamente grande e acontece durante o horário da jornada de trabalho. E muitas vezes os gestores fazem cara feia para permitir que o funcionário se ausente daquele espaço e possa ir frequentar. Então isso vai ser uma solução que a Training Lab vai permitir que os profissionais da química possam cada vez mais estar presentes. Estarem atualizados. Então, aguardem aí em 2023, já tem uma agenda quentinha, né? Já tá saindo do forno lá, tá saindo da mufla. Tá saindo da mufla, daqui a pouco ela vai esfriar e a gente vai divulgar isso a partir de janeiro de 2023. A gente já vai ter todo o conteúdo dos treinamentos, o que a gente vai conseguir divulgar, tanto presencial quanto os online. Então, em 2023, acesse lá o site, vamos acompanhando o site, que lá no Training Lab. ratosdelaboratorio.com.br. Exatamente. Bom, e aí, olha, parece que 5 minutos, né? E o encerramento do programa a gente sempre tem aí no nosso podcast falar dos heróis, né? Dos heróis da química, falar dos heróis não só da química, mas dos heróis da ciência. E aí eu gosto de olhar pro Thiago, porque quando eu falo os heróis da química, o Thiago já me dá uma cutucada aqui só com o olhar dele. Os heróis da ciência, porque nem sempre aqueles que estão de avental branco são só os heróis, né? Todo mundo é herói. Nesse momento de pandemia, eu acho que a psicologia foi fantástica. Dentro da renovação do ser humano, da renovação da sociedade. E o herói que a gente tem para falar nesse nosso programa agora é o Carl Linus Pauling, né? Que aí eu sou fã, eu queria colocar o nome do meu filho de Carl Linus Pauling, a Sofia não deixou, e tem uma história aqui, uma pessoa nessa mesa que tem uma história fantástica com o Linus Pauling. O Linus Pauling, ele foi o ganhador de 2 prêmios Nobel, e aí é muito importante falar sobre isso. Ele ganhou um prêmio Nobel de Química e ganhou um prêmio Nobel da Paz. Então são coisas que não se comunicam a princípio,
e aí o Thiago ensinou pra gente hoje nessa aula dele, né, que realmente essas coisas sempre se comunicam, e ele ganhou um Prêmio Nobel da Paz por lutar contra a disseminação da guerra, das armas nucleares, né? Não da guerra, das armas nucleares. E quando ele ganhou o Prêmio Nobel em Química, e nós temos aqui o meu amigo Edu, o rato de laboratório, que esteve com Linus Pauling. Conta um pouco essa história pra gente aí. Linus Pauling, no final da vida dele, ele estava trabalhando fazendo propagandas da vitamina C. Era a pesquisa dele, a última linha de pesquisa dele foi sobre vitamina C. A importância dela para todos os seres humanos e os benefícios que ela trazia. E ele faleceu com 93 anos, se eu não me engano. Em 1994, que foi o ano que ele faleceu, no início de 94, ele esteve no Brasil. E aí, no início de ano, fevereiro, um calorzão, a gente tinha dado uma festa na nossa república, sabadão, 7 horas da manhã, para a faculdade, aquele óculos escuro. E aí, quando chegou lá, tinha o Zé, que era na faculdade onde eu estudava, lá no interior de São Paulo. Eu estudei 3 anos lá, depois eu transferi para Santos. E aí o Zé batendo a palma lá, tá, não sei o que, e o auditório. Aí chegamos lá no auditório, fui o primeiro a chegar. Aí tava lá sentado, sentei na turma do gargarejo ali. De repente, quem entra na sala? Um senhor enorme, grandão. E eu olhei para ele assim, ele fez assim, eu cumprimentei com a cabeça também. Beleza, aí foi entrando gente, de repente o secretário de Educação do Estado de São Paulo, tava lá o vice-governador, todo mundo. E de repente eles falaram assim, senhoras e senhores, aí tinha um cara traduzindo para o inglês, é um privilégio para o governo de São Paulo trazer aqui o ganhador de 2 prêmios Nobel, Carl Linus Pauling. Quando ele fez essa bebedeira, foi embora, na hora. E aí assistimos 30 minutos, porque ele viajou para outros campos, né? Eu acho que aquele ali era o último, tal, né? Uma universidade, um campus de uma universidade federal, estadual. E aí, posteriormente, a gente passou... Eu não pedi para ele o autógrafo e tal, e aí, na hora, eu era bolsista do CNPq na universidade, minha bicicleta estava amarrada no estacionamento, quando eu fui tirar a bicicleta, estava lá com o Linus Pauling. Lendo um livro de pé, ele era grandão, né, e lendo um livro, Mr. Linus Pauling, eu não sabia de que falar pro cara, falou, can you sign my book? Aí tirei um livro, era um livro de cálculo, nem era especificamente de química, aí assinou meu livro. É uma pena que esse livro ele foi roubado de mim na república onde eu morava, porque o idiota, em vez de ficar calado, eu falei para todo mundo e, enfim, o livro acabou sumindo. Mas foi uma experiência de 5 ou 10 minutos que marcaram a minha vida. E nossa homenagem para esse grande herói da química, Carl Linus Pauling. Quem estiver com esse livro, por favor, devolva. Por favor. Exatamente. Silvia, do Rio de Janeiro, devolva meu livro. Ele até sabe quem foi. Deixa pra lá. Então, hoje a gente encerra o nosso primeiro podcast, encerra o primeiro episódio. Queria agradecer a Carol pela presença. Obrigada. Carol, foi fantástico. Acho que você vai ter que voltar mais vezes. Eu agradeço. O Thiago que eu já vi, o Thiago e a Carol, daqui a pouco viram ratos de laboratório junto com a gente. Aí vocês, Thiago, eu aceito. Vocês querem deixar aí as redes sociais de vocês, se vocês tiverem? Eu não tenho, mas... Eu não também tem não tenho redes sociais pessoais, mas tem rede social do laboratório, que é o @biomalpep _013, é do laboratório da Unesp, e nós estamos abertos para fazer iniciação científica júnior com alunos de ensino médio, mestrados, doutorados. Então, quem tiver interesse em trabalhar com farmacologia, bioquímica, educação em química, pode procurar a gente, que a gente tem muito a oferecer. Excelente, obrigado, Carol. Thiago, muito obrigado pela sua presença, foi fantástico. Uma pena que a gente falando de filosofia não dá pra gente ficar umas 5 horas aqui. Pois é. Qual que são as suas redes sociais, Thiago? Fala pra galera. Então, eu tenho um Instagram que eu uso pra ter o contato como psicólogo, né? Também não sou muito das redes sociais, mas eu tenho esse Instagram, @ThiagoConradoJusto. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, obrigado a todos e agora a gente vai pro intervalo, né? Pro intervalo para fazer outro programa para daqui 15 dias a gente poder publicar. Obrigado a todos e vamos lá para frente. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.